Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto que a gente vai escutar agora é o texto mais antigo da instituição da Eucaristia. É do 1 Coríntios 11, versículos 23 ao 26. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma parte mais prática. Podem sentar. Mas para a gente chegar à parte mais prática é necessário que a gente saiba algumas coisas. Por exemplo, o que é a oração eucarística, quais partes ela tem, o que é que significa cada parte. Às vezes a gente vem à missa e não presta atenção o que é que o padre está falando e qual o sentido daquilo. Escutamos a palavra de Paulo aos Coríntios de que essa transmissão nos foi dada. Não é uma coisa inventada pela igreja. Ela foi realizada pelo Senhor na última ceia e ele deixou para que os discípulos fizessem, continuassem a memória dele. E o que nós fazemos em cada missa é perpetuar a memória do Senhor. A gente inicia a Eucaristia. Acho que todos aqui já viram o rito da missa, sabem mais ou menos como é. A gente inicia com a Trindade, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. A liturgia eucarística é o momento, vamos dizer assim, central, não desvalorizando a palavra, mas depois de ter comungado da palavra do Senhor, que tem igual dignidade à Eucaristia, nós vamos comungar agora do pão partilhado. E aqui é necessário que a gente desmistifique muitas coisas. Primeiro, na missa, Jesus está morrendo? Não. Não é Jesus que está morrendo. Nós não matamos Jesus em cada Eucaristia. Seria até uma coisa horrível da gente fazer, matar o próprio Deus em cada Eucaristia, não. Em cada Eucaristia se faz presente e se realiza aquela palavra que Jesus falou. Quando o Filho do Homem for elevado da terra, atrairá todos a ele. E na Eucaristia o Filho do Homem é elevado da terra. E nós somos atraídos a ele. Não é o acontecimento que vem até nós, mas somos nós que somos remetidos àquele acontecimento único e verdadeiro. Resumindo, nós somos transportados para os pés da cruz.
Não é a cruz que vem até nós, não é o Calvário que vem até nós. Nós que somos atraídos por Ele. E nesta celebração dessa memória, nós estamos aos pés da cruz, perpetuando a memória do Senhor. Não apenas uma morte, mas uma morte que nos traz a redenção e que nos dá a certeza da vida. Esse é um resumo do que significa a liturgia eucarística. Todas as vezes que Deus falou com o homem, ele quis fazer uma aliança. No Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com o homem peca, abandona Deus, depois cai na desgraça, pede perdão, Deus perdoa e faz uma nova aliança. E acontece esse ciclo todas as vezes. O homem se afasta de Deus novamente, o homem pede perdão a Deus, Deus perdoa, faz uma outra aliança, só que todas as vezes é o homem que peca, é o homem que rompe a aliança com Deus e se afasta do caminho dele. Logo, como é que nós vamos resolver? Como é que Deus vai fazer aliança com o seu povo sem que haja uma quebra das duas partes? Justamente em Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, feito homem, faz aliança com Deus e como ele é perfeito homem, perfeito Deus, não pode quebrar a aliança. Logo, essa aliança é perfeita. Por isso que nós chamamos de nova e eterna aliança. É uma aliança que não pode ser quebrada jamais. E essa aliança é feita ainda hoje conosco. Já que nós não podemos ter a chance, não podemos ter a chance de viver naquela época com Jesus, hoje, através da Eucaristia, nós perpetuamos essa aliança com Deus. E a oração eucarística é justamente esse diálogo de aliança entre nós e Deus. No Antigo Testamento, para poder se fazer aliança, era necessário que se elegesse alguém do meio do povo, pudesse esse alguém ser preparado, eleito por Deus, para voltar ao meio do povo e ser o porta-voz de Deus no meio daquele povo. Hoje, acontece a mesma coisa. Uma pessoa é tirada do meio do povo, é preparado, é eleito por Deus e volta para o meio do povo para oferecer sacrifícios. Quem é esse alguém? O padre, o ministro ordenado, alguém tirado do meio do povo, preparado para fazer tal ação, cuidar do povo, zelar do povo, alimentar também o povo, é eleito por Deus através da ordenação e depois volta para o meio do povo para servir a esse povo, ser o porta-voz de Deus para esse povo. Logo, na Eucaristia, o ministro é o presbítero, o ministro ordenado. Ele é o ministro da Eucaristia, vamos assim dizer. O ministro por excelência. E o ministro aqui faz não é um diálogo entre ele e o povo, mas é entre ele e Deus. O padre aqui funciona de duas formas. Para o povo, ele representa Deus. E para Deus, ele representa o povo. Enquanto ele está aqui, ele age in persona Christi, na pessoa de Cristo, e in persona ecclesiae, na pessoa da igreja. Na pessoa da igreja para Cristo, para Deus, e na pessoa de Cristo para a igreja. Até aqui tudo bem? Então, nesse formato de aliança, ele vai dialogar com Deus. E aí eu vou iniciar agora aqui a oração eucarística para que a gente possa acompanhar esse diálogo. Depois que a gente faz o momento do ofertório, que o ofertório não é a oferta, lembrando, é o pão e o vinho. Depois que a gente faz o momento da oferta, o padre prepara aqui no altar, aí ele vai dizer:
Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que é que nós respondemos? O que é que significa isso que vocês estão dizendo? Receba o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Por tuas mãos, pelas mãos de quem? Do Padre. Este sacrifício do povo, o que está aqui ofertado, para a glória do nome dele, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O que é que significa isso? O padre que está funcionando como um advogado, um juiz. Nós estamos dando autoridade para o padre dialogar a Deus por nós. Essa é a função do sacerdote. Interceder a Deus pelo povo. Então nós estamos dizendo, olha, padre, nós estamos te autorizando para falar em nome da gente, para que o senhor se resolva aí com Deus. Faça esse diálogo de aliança com ele. E aí, ele vai fazer o diálogo de aliança. Quem aqui trabalha na área de direito? Tem alguém que trabalha na área de direito? Quando a gente faz um contrato, o advogado, geralmente o contrato é entre duas partes, não é isso? O advogado representa uma das partes e ele vai fazer esse contrato, vai fazer a negociação e, por fim, a parte vai assinar o contrato. Estou certo até aqui? Da mesma forma acontece na oração eucarística. O padre funciona como esse advogado. E aí ele vai iniciar a oração eucarística com a oração sobre as oferendas. Senhor, por exemplo, a de hoje, na venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos este sacrifício. Concedei por este intercâmbio dos dons, que sejamos elevados também ao céu por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor, despertem, não é hora de dormir não. E aí ele vai começar. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Ele está pedindo para nós darmos graças a Deus. Por quê? Aí ele vai dizer, na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, dar-vos graças, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e senhor do universo. E aí vai continuar o resto do prefácio, até convidar toda a Assembleia a cantar a uma só voz o canto do santo. E nós vamos cantar, Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Começa-se agora a negociação. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Tudo que vem de ti é santo. Por isso eu te suplico, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito. Que dons são esses? O pão e o vinho ofertados, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo ao Pai para que santifique o pão e o vinho e transforme para nós em corpo e sangue de Cristo. Nós não sabemos o diálogo que há aqui, mas é como se Deus perguntasse ao Padre, por que é que eu devo santificar? Eu não sou obrigado. Eu vou transformar o pão e o vinho em corpo e sangue do meu filho para quê?
Aí o padre tem uma carta na manga. Os advogados sabem muito bem disso. O Senhor vai santificar e transformar, porque, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E aqui a frase: fazei isto em memória de mim. Então, é como se o padre dissesse a Deus: nós estamos te pedindo porque foi o teu filho que mandou que a gente fizesse isso, para se perpetuar a memória dele. Logo, o Senhor não pode se contradizer. Foi o teu filho que mandou. Então Deus santifica, porque o que o filho pede, o pai atende. Tudo o que Jesus pediu ao pai, o pai atendeu. Ainda hoje acontece isso. Então Deus santifica, neste momento, as oferendas e se torna para nós o corpo e o sangue de Cristo. E aí, este mistério é um mistério da fé. E repetimos as mesmas palavras de São Paulo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. E aí Deus pergunta ao padre: eu santifiquei, é o corpo e sangue do meu filho. Vocês querem para quê? O padre vai responder: celebrando, pois, esse memorial da morte e ressurreição do vosso filho, nós oferecemos a vós este pão da vida e o cálice da salvação. E nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E por isso vos pedimos que, participando, ou seja, comungando, do corpo e do sangue do vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O que é que o Padre está pedindo a Deus? Para que, junto com as espécies do pão e do vinho, nós também sejamos unidos ao Filho e nos tornemos filhos de Deus através do seu Filho Jesus. Vocês estão me compreendendo até aqui? Estão me acompanhando? Ok. Nós estamos nos tornando filhos de Deus através da participação no corpo e sangue de Jesus. E o pai pergunta: nós quem? Aí o padre vai dizer: a igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, com o Papa, Leão, com o nosso arcebispo, os bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Também pedimos por aqueles que na vossa misericórdia adormeceram na esperança da ressurreição, ou seja, os fiéis defuntos. Tá, e vocês querem isso para quê? É a última petição. Nós vos pedimos para que tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com São Mateus, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O Pai já santificou, ele já sabe quais são as cláusulas da aliança, quais são as cláusulas do contrato, e aí ele pergunta: tá, eu aceito, mas como é que vocês vão vir até mim? Vocês têm que me oferecer algo que eu queira. Já que eu vou oferecer, estou oferecendo a vocês algo que vocês querem. Então eu tenho que receber algo em troca. Nada mais que justo, né? Todas as duas partes têm que sair ganhando. Entretanto,
Deus não oferece, não se agrada mais com sacrifícios de bezerros, nem de touros, sacrifícios humanos ele nunca se agradou. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Primeiro, um coração arrependido. Por isso que nós iniciamos a Eucaristia pedindo perdão. Segundo, a vida do seu próprio filho. É a única coisa, é a única oferta que agrada a Deus. É a vida do seu filho Jesus. Por isso que ele recebeu no alto da cruz e depois devolveu dando a ressurreição. Por isso, somente o filho é que agrada a Deus. Se nós queremos chegar até Deus e o único sacrifício que ele aceita é o seu próprio filho, o que é que o padre vai fazer agora? Aqui está o filho consagrado na hora da missa. Nós pedimos lá atrás que ele pudesse unir a nossa vida à vida do filho aqui nas espécies para sermos um só corpo e um só espírito. Concordam? Agora nós vamos oferecer a Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. A vós, o que é que ele está oferecendo? O único corpo e o único espírito. A vida do Filho e a nossa vida. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Senhor advogado, quando a gente faz as cláusulas, o que é que tem no final? A assinatura. Como é que a gente assina? Amém. O que é que significa amém? Assim seja. O padre está funcionando como um advogado, já fez as cláusulas da aliança e nós vamos assinar agora. Assim seja. Amém. Por isso que esse amém deve ser cantado. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deve ser cantado, solene. Agora sim, a nossa vida está unida à vida do Filho. Quem é o Filho por excelência? Jesus. Nossa vida, unida à vida do Filho, nos dá autoridade também de chamarmos a Deus de Pai. É por isso que só agora é que nós vamos chamar a Deus de Pai. Que oração é que vem em seguida? O Pai Nosso. O Padre vai fazer o convite. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Rezamos a oração do Pai Nosso. Depois, se nós somos filhos a partir da nossa filiação em Cristo, nós também devemos ser promotores da paz, porque Cristo é o príncipe da paz. Por isso, nós também rezamos pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé, porque é ela que anima a vossa igreja. E dai-o segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A partir desse momento, nós somos promotores da paz. Pode-se fazer a saudação da paz nesse momento ou no final da Eucaristia. E aí vem o canto do Cordeiro, que é quando faz a partição, fraciona-se o pão para que nós também possamos comungar. E nós comungamos do mesmo pão e do mesmo cálice. E nos tornamos um só corpo e um só espírito. Até aqui tudo bem? Conseguiram me acompanhar o raciocínio? Alguma dúvida? Não? Eu tenho até medo. Bom, pois não?
bênção, né? O Paulo ele fala no sinal do Senhor da vossa morte. É uma fala de São Paulo, né? Isso. Tem não sei se é a época da. Tem que às vezes nas épocas do ano, que a missa, após isso, fala de Salvador, salvar, posso nos libertar pela cruz e ressurreição. São antífonas. Temos 3 antífonas para serem ditas ao final do mistério da fé. Primeira, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Segunda, todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Terceira, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Qual é o ponto em comum das 3 antífonas? Elas falam de quê? Outra coisa. Quais são as 3 coisas que elas falam? Oi? Essa é a terceira. A primeira e a segunda. Como é que ele nos salva? Pela cruz. O que é que acontece na cruz? A morte e a ressurreição. Aqui está o resumo da nossa fé, do mistério pascal. Morte, ressurreição, segunda vinda. A antífona é a mesma, muda as palavras, mas a centralidade é a mesma. Nós estamos celebrando sua morte, aguardamos a nossa ressurreição e a segunda vinda. Então, não tem uma diferença assim de sentido. São 3 antífonas para se dizer a mesma coisa. Pode-se usar qualquer uma delas, inclusive vem as 3 aqui no missal para o padre escolher qualquer uma delas para ser usadas. Certo? Algo mais? Bom, Deus Pai é nosso Pai. Jesus é nosso irmão, né? Irmão, enquanto filho de Deus. Nosso Senhor. Senhor é um título cristológico. Não tem a ver com relação de nós com Ele, mas tem a ver com a relação de Deus com Ele. Tem os chamados títulos cristológicos. Senhor, Cristo, ungido, são títulos cristológicos, títulos aplicados a Jesus. Cada um deles tem um significado. Cristo significa ungido por Deus. Então se trata da relação de Jesus com o Pai. Senhor significa que ele, fazendo um resumo, que Senhor é o Kyrios, por exemplo, no grego. É aquele que domina, ou aquele que está acima de nós. Ele está acima de nós por quê? São Paulo vai responder: Deus o constituiu príncipe de toda a criação. Isso é um hino de São Paulo em suas cartas. Por isso o seu nome é o mais sublime e é elevado acima de outros nomes. E ao nome de Jesus seja dado a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor tem a ver com a relação também dele com o Pai. Deus, o Pai, ressuscitou o Filho e deu a ele toda a glória e todo o poder. Não porque ele ressuscitou e recebeu só naquele momento, mas porque ele também é Deus, é um só Deus, ele tem a glória e o poder desde toda a eternidade. Isso aqui vai um pouco para a cristologia. Deu para compreender? Não se trata da relação de nós com ele, mas da relação entre ele e o Pai. Ele é Senhor. Irmão, nós tratamos da relação entre nós e ele. Cristo, nosso irmão, nossa Páscoa. Ele nos deu a Páscoa, ele nos deu a vida.
Então, Cristo, nossa vida, é a nossa relação. Agora, da relação entre Ele e o Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso ungido. Entendeu? Senhor? Uhum. Essa particularidade está na oração eucarística quinta, somente nela, porque a resposta é própria. Para vocês entenderem a oração eucarística quinta, tem que remeter à história do congresso que houve aqui no Brasil. Nós não temos tempo para tratar sobre ele, mas é uma composição brasileira. Por isso é errada? Não. É uma das mais belas compostas pelo mundo. Essa composição, ela é poética e ela utiliza de algumas, vamos dizer assim, alguém aqui é professor de literatura ou entende de literatura? A poesia tem uma métrica, não é isso? O poeta, para compor, ele tem que seguir uma métrica para dar o tom, uma rima, uma poética. A oração eucarística quinta, ela tem essa métrica, coisa que as outras orações eucarísticas nenhuma tem. A oração quinta, ela tem. Primeiramente, por uma métrica, colocou-se vinho. Está aqui. A resposta, até o que o padre fala, é diferente. Ele diz, tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Primeiro, por questão de métrica. Segundo, não tem problema dizer que aqui, mesmo depois da consagração, é pão e vinho. Se nós fizermos estudo, aqui vai ser pão e vinho. E é necessário que seja pão e vinho, porque só se pode consagrar pão e vinho. Mas é também corpo e sangue. Quando você comunga, você sente gosto de sangue? Não, sente o gosto do vinho. Por isso que o nome dado não é mudança de substância, mas é transubstanciação. Transubstanciação tem a ver mais com mudança do sentido, não como a gente compreende no português, porque o português enfraquece muito a palavra, mas o sentido na literatura grega, na filosofia grega, o sentido pode ser mudado sem mudar a matéria. Matéria, pão. Isso aqui é pão, trigo. Mesmo depois de consagrado, pão. Agora, o sentido, transubstanciação, é corpo. Entende? Então, não é errado dizer, aqui é o mesmo pão, porque o padre vai dizer isso também depois da consagração. Até na oração eucarística mais antiga que nós temos, que é a oração eucarística 2. Nós os oferecemos o pão que dá vida e o cálice da salvação. O padre continua chamando de pão, não muda a substância, muda o sentido. Aqui é o próprio Jesus que está presente, mas nas espécies de pão e de vinho. Então isso aí não tem problema de chamar de vinho, não tem problema de chamar de pão. Posso chamá-lo da mesma forma que eu devo compreender que mesmo sendo pão e sendo vinho, é corpo e sangue de Cristo após a consagração. Certo?
Quero que eu ia fazer agora. Vamos para a parte que nos interessa, a parte prática. Tudo na igreja é prático, mas a prática deve demonstrar o belo. Nós temos na nossa igreja católica cerca de 23 ritos, todos aprovados. Rito ambrosiano, rito galicano, rito... Pronto, esqueci agora. Temos 23 ritos. Um deles é o rito romano, é o que nós celebramos. No rito romano, tudo deve ser simples, mas sem tirar a beleza e a grandiosidade que se deve ter. Tanto na ornamentação, se vocês forem em outros ritos, vai ter mais enfeites ou até menos enfeites do que aqui. Seja na disposição do ambiente, por exemplo, o rito, eu estou esquecendo o nome dele, tem um rito na igreja que tem uma parede aqui. O povo fica no lado de fora, somente os sacerdotes é que entram. Consagram, depois é que vão distribuir no lado de fora. Então, é outro rito. Aqui não. Aqui todos nós temos acesso à mesa da Eucaristia. Então, é muito simples o rito romano. E talvez por ser simples, a gente não enxergue a beleza que existe por trás de cada rito ou por trás de cada disposição. Por exemplo, quando vocês entram ali na porta da igreja, qual é a primeira coisa que vocês veem aqui? Sem tirar a cruz. O altar. Logo, qual é a principal coisa que existe aqui? Coisa entre aspas. O altar. A segunda principal. Geralmente da mesma matéria que é o altar. O ambão. De onde se proclama a palavra. Segundo mais importante. Terceiro. O que é que mais chama a atenção aqui mais? O sacrário. Quarto. O que é que está chamando mais a atenção? Esqueçam a cruz. O padre. Mas o padre se senta onde? Na cadeira da presidência. Cadeira da presidência tem que ser de destaque. Não porque o padre é maior, mas porque ele está presidindo toda uma comunidade, elevando em nome da comunidade os louvores a Deus. Entende que tudo tem uma sequência lógica, nada que está por acaso? Da mesma forma, preparar os objetos. Quando formos preparar, para colocar aqui na credência, primeiro, cálice, vazio. Como é o nome desse aqui? Sanguíneo. Aqui ficou grande. Põe um pouquinho aqui para dentro, ó. Depois, patena, a hóstia magna, não, pala, por último, o corporal. Bonitinho, bem ajeitadinho, eu acho bonito, não sei vocês. Essa é a disposição que sempre a igreja sempre ornamentou ou preparou o conjunto do cálice. Mas por quê? Por que tem que ser essa lógica? Por que tem que ser desse jeito? Lembra que eu disse que o rito romano é prático? Vocês trazem aqui para o padre. Primeira coisa que ele estende? Corporal. Segunda coisa. O que é que tem debaixo da pala? A hóstia magna com a patena.
Vou seguir a ordem que está aqui no missal. O padre pega o pão, reza a oração silenciosa. Vocês nunca escutam, mas o padre reza essa oração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Coloca o vinho, uma gota de água, e enquanto ele coloca a gota de água, ele diz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Novamente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Quando lavo as mãos, lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Vem para cá, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Viu que a disposição que foi preparado o altar foi seguindo também a preparação? Quando for despreparar, purifiquei da mesma forma. Limpei o cálice. Não vou mais usar. Aqui também não vou mais usar. Não vou mais usar. Retorna. Prático, simples, sem arrudeios. Nós vamos agora fazer a parte prática, porque vocês podem um dia preparar o altar. Qualquer um de vocês podem fazer isso desde que o padre peça, tá certo? Então eu queria um voluntário para preparar o altar e outro voluntário que se dispusesse a distribuir a comunhão em 2 espécies. Qual é a primeira coisa que nós temos que trazer aqui para o altar? Tragam. Enquanto ele prepara, ele pode trazer a âmbula. A âmbula. Não. Você colocaria onde, para não atrapalhar ele? Pode ser. Lá, continue. Tem a âmbula. Onde é que você vai colocar a âmbula? Vá, continue. Não, isso. Lá o outro. A outra âmbula, 2 espécies. Isso. E aí? O que é que o padre vai manusear? O cálice. O cálice ele vai manusear e o que mais? Âmbula. Mas só na hora da comunhão, antes. Durante a oração eucarística, o que é que ele vai manusear? Hóstia. Isso. Então tem que estar mais próximo dele. A pala, para que serve a pala? Para tampar, né? Para tampar o cálice. Mas por enquanto, aí pode colocar aqui de lado. Você é diácono? Não? Então, você pode colocar vinho e água aqui dentro? Não. O que é que você pode colocar?
Não, só o vinho. Só o vinho? Isso. Só o vinho. Só para vocês prestarem atenção, somente o diácono, o ministro ordenado, pode colocar os dois e fazer a oração. Põe mesmo? Pode pôr. Só tem esse cálice? Ah, sim. Verdade. Tem que ser o suficiente para molhar as hóstias, viu? Deixa eu dar uma olhada. Ah, pode fazer. O tanto você achar. Tá bom? Uhum. Pronto. Nesse momento o padre vai vir, vai fazer a oração sobre o pão. Aí sim ele vai pegar a água. Depois que ele fizer a oração sobre o pão, você traz a água. Isso. Entrega a água ao padre, ele vai fazer a oração. E aí sim ele vai abençoar o vinho. Aí pode sair. Aqui ele vai sair, o lavabo não está aqui, mas vai lavar as mãos. Geralmente os coroinhas fazem isso. Trazer para cá também os coroinhas às vezes fazem. Uhum. Se o coroinha não estiver, vocês que devem trazer. E se o padre pedir para vocês prepararem, vocês que devem preparar. Vocês acham que ele fez certo? Sim ou não? Sim? Tá certo. Ótimo. Que momento, Vinícius, que o padre... Que momento que você vai saber até onde... Porque cada padre gosta de preparar o altar de um jeito. Aí você falava antes da... Essa é a preparação. Mas às vezes não gosta de preparar tudo. Tinha um padre lá que ele gostava do processo de deixar você preparar. Então ele vai vir se aproximar e vai ficar aqui. Se o padre vem para cá, você só entrega ele e ele prepara. Se ele pede para o ministro preparar, ele não vai ficar aqui. Ele vai se sentar. Ele diz, pode preparar. E se senta. Certo? Se ele não se sentou, é porque ele quer que você prepare. Ele diz, pode preparar, então você chega aqui e prepara. E aí você vai deixar exatamente assim. Vai descobrir a hóstia, vai ver... Uma dica, para não ficar muito cheio aqui, não é que esteja errado, mas coloca um pouco aqui mais para frente, ó. Tá certo? Ah, sim. Padre Marcos tem uma particularidade. Ele gosta de usar o missal aqui. Mas o bispo e outros padres gostam de usar aqui. É de cada padre. Tá certo? Então, aqui já dá para colocar o missal tranquilamente. Certo? E o que o padre vai manusear é isso aqui. Aqui ele não vai manusear durante a Eucaristia. Terminou, vamos comungar. Padre fracionou. Deu para molhar? Tá vendo? É pão, não foi consagrado. Posso comer tranquilamente, tá certo? Vocês não vão escandalizar por isso não, né? Nós estamos fazendo aqui a vivência para vocês aprenderem na prática. Comungou. Uma outra coisa que eu esqueci, quando trouxer para cá, pode trazer destampados. Deixa a tampa lá em cima. Isso aqui foi um erro meu que eu também não comuniquei a vocês. Aqui vai estar com hóstia. Pois não? Patena? A patena é essa. A âmbula com as hóstias. Quando ele comungou, se for de uma espécie só, o padre vai entregar, ou então ele pega, se dirige para algum lugar, isso é falado antes da missa, e aí ele vai dar a comunhão. É uma espécie só, dê a comunhão a ela. Como é que você vai dar a comunhão? Pode comer. Há alguma dúvida até aqui?
Terminou, vem, coloca aqui em cima do corporal. Tem hóstias dentro? Em cima do corporal. Tirou as hóstias. Purificou? Fora do corporal. Certo? Em cima, apenas aquilo que está com a reserva eucarística. Por que purificar? É pão, vai cair migalhas. Então tira, coloca, faça a purificação. Vamos dizer que aqui tem migalhas, não ficou muitas não. Junta tudo para o cálice. Ah, tá. Por que para o cálice? Pra juntar com o sangue. Porque eu vou purificar com água. Então fica mais fácil de tirar todo o resíduo. Purificou, fora do corporal. Não, ainda não. Aqui, rito em uma espécie. Distribuição em 2 espécies. Agora você. Como é que você vai pegar? Sanguíneo para frente, estendido para frente. Conjunto de 2 espécies aqui. Eu vou dar comunhão a ela e ela vai dar comunhão a ele para vocês prestarem atenção. Por que assim? Corpo e sangue de Cristo. O que é que você vai fazer com o dedo? Tocou na hóstia, limpa. Por isso, o sanguíneo tem que estar para frente. O comungante tocou, às vezes toca também no vinho, no sangue, comungou, purifica no sanguíneo. O sanguíneo é para isso, para limpar os dedos, limpar a boca, limpar os vasos sagrados. Pega o sanguíneo. Compreenderam? Tudo certo até aqui? É 2 espécies. Terminou a comunhão, coloca em cima do corporal. O que é que o ministro vai fazer? Consome o vinho, consome o sangue. A senhora pode tomar? Pronto. Tá dirigindo não, né? Não. Pronto. Aí você traz a galheta com água, aí coloca aqui em cima. Aqui, antes de limpar. Isso. Né? Sanguíneo. Aí eu que pego dele. Isso. Tira a tampa. Coloca a água. Enxuga. E no caso de ser vários ministros, aonde depois vai pondo esse monte de... Esse ritual de purificação pode ser feito tanto aqui no altar, mas para não ficar tumultuado, pode ser feito lá na credência também. Consome o sangue aqui, leva para purificar com água lá na credência. Pode-se fazer isso também. O sanguíneo leva para a credência. Aqui vai ter um só do padre. Se for 2 espécies, geralmente vai ter vários sanguíneos aqui. Cada ministro vai ter o seu sanguíneo. Certo? Até aqui tudo bem? Terminou a comunhão. Junta toda a reserva, coloca na âmbula e leva para o sacrário. Se não houver o sacrário, por exemplo, vocês vão celebrar mais o padre na rua. Não tem sacrário. Sobrou 3, 6, 7, 8 partículas. Vocês vão trazer essas 8 para cá? Não. Vocês trariam para cá se fosse uma âmbula dessa cheia. O que é mais prático? Consome. O padre vai vir aqui. Corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, tá certo? Pode comungar, pode comer. Vai entregar. Todos consomem. Se o padre disser, pode consumir o sangue, você consome. Se não, pega o sanguíneo,
leva até o padre. O padre vai consumir, vai limpar aonde ele colocou a boca e vai lhe entregar para você purificar. Pode purificar. Lembrando, eu não purifiquei nenhum dos dois. Aí tem água aqui, pode colocar água normal, aí você coloca dentro da água. Ó, para ser mais fácil. Como é farelo, dobra aqui no meio. Essa parte lisa, você só joga para dentro. Não tem mais nada. E se caso cair, está dentro do corporal. Pode consumir. Aí você enxuga a borda e o interior do cálice. Desajeitado. Isso é com prática. E agora eu começo. Pode desmontar. Se tiver reserva. Se não, deixa descoberto. Véu. Ok? Alguma dúvida? Parte prática aí, então, vamos quando ele celebra, né? A tribal, né? Para respeitar a higienização. Se a nossa missa o padre usa normal isso. Aqui, como nós temos um padre, quando o padre Marcos está doente, ou ele purifica também, e já me entrega o cálice purificado, ou então ele pede para eu fazer tudo, consumir e purificar. Geralmente ele pede para eu fazer tudo, quando ele pede. Se for haver uma troca de padres, ou na troca de missas, o cálice é lavado. O cálice é lavado. Uma outra pergunta. Vamos supor que não tinha reserva. Naquela missa não tinha reserva. E aí teve reserva. Sempre vai ter esse véu aqui extra? Tem ali. Vai ficar sempre na credência os véus. E quando fica com ele pela metade, é sinal que não está purificado. Quando ele fica nele inteiro. Não. Agora nós utilizamos assim. Se estiver consagrado, coloca o véu. Se não estiver consagrado, tira o véu. Sempre que estiver na credência, vai estar sem o véu. Aqui sobrou a reserva. Coloca o véu e já leva direto para o sacrário. Certo? Antes, eu acho que era quando não estava consagrado, Era. Só que aí tem padres, isso é costume do padre anterior, mas tem padres, por exemplo, o padre Marcos, ele questionava. Ué, se está com o véu, deveria estar consagrado, porque que foi que eu disse a vocês no último encontro? Tudo que é sagrado, a igreja cobre com o véu. Logo, se não está consagrado, para que está o véu? Entende? Então tira-se o véu. Ok até aqui? Alguma dúvida de vocês dois? A gente assistiu o vídeo mais umas vezes. Pronto. Tudo isso vai ser com a prática. À medida que vocês forem fazendo, vai se acostumando a fazer os gestos.
Até aqui tudo bem? Algum escândalo, alguma chateação? Nada? Em relação ao abraço, ao final, fazer ao final. Isso é uma norma para a arquidiocese. Tem que olhar no diretório. Se o diretório diz que não se pode substituir, cabe o padre da paróquia acatar ou não. Se o padre acata bem, ele vai dizer: saudemos-nos na paz de Jesus. Se ele não diz, a gente não vai contrariá-lo, porque ele é o presidente dessa paróquia. Ele está presidindo a comunidade. Isso. O questionamento em relação a não pegar na boca, que não ser feito de forma diferente. Aí também é da mesma forma? Esse documento da Santa Sé, o povo só usa, é engraçado que é igual à Bíblia. O povo só usa e só procura aquilo que lhe convém. O documento da Santa Sé fala de um pontificado de Bento XVI, nas missas que eram presididas por ele na Praça de São Pedro. Uma praça com milhares de pessoas. Você vai dar a comunhão na boca, para a comunhão cair, onde eu não posso, às vezes, nem chegar perto do fiel, tem uma fileira enorme aqui, e o padre faz isso para colocar na boca do fiel, ou eu vou entregar na mão que ele segura e é mais seguro? Agora, para nós, estamos aqui, temos pontos de comunhão e você tem contato direto com o fiel. É obrigado a entregar na boca? Eu não posso entregar na mão? É algumas coisas que a gente olha. Aí tem outra questão também. Quem é o pontífice reinante? É Bento? É Francisco? Quem é? A gente segue as normas que Leão emitiu. Além de Leão, aqui no início eu disse a vocês que tem a introdução geral ao Missal Romano. Isso aqui foi assinado, feito, realizado em concílio. Nos anos 60, os bispos de toda a igreja, juntamente com patriarcas das igrejas ortodoxas, com o Papa, assinaram esse documento, elaboraram bem direitinho. Vocês acham que o que é que vale mais? O documento do concílio, que é uma constituição, ou uma coisa que o bispo predispõe para a diocese? O do concílio. O do concílio, quem quiser pode ler aqui, diz: é direito do fiel comungar sob duas espécies, seja na mão, seja na boca. É direito do fiel, o fiel que escolhe. Se o padre chegar para mim e disser: você não vai comungar na boca, ele está errado. Eu não vou também brigar com o padre porque eu não vou receber a comunhão na boca. Da mesma forma, se ele disser: você não vai comungar na mão, está errado. É direito meu escolher como eu comungo. Eu gosto de comungar na mão. Porque Jesus disse: tomai todos e comei. Tomai com a mão. Pega e coma. Foi o mandato do Senhor. Então, eu prefiro ficar com o que está na tradição da igreja. Pegar e tomar. Tá certo? O que é que eu sugiro a vocês? Entre isso, se eu quiser, ele pode até pedir normalmente no dia de nós compramos só uma espécie só. Se eu chegar e falar, eu quero comprar. É um direito dele.
Como é que vai acontecer? Isso a igreja não definiu. Então, o que é que a igreja entende? Se o fiel quer comungar sobre 2 espécies, ele procura o padre e pede. Se ele quer comungar em uma espécie, às vezes, lá na minha paróquia de origem, acontece. Pessoas que saíram dos alcoólicos anônimos, não pode consumir nada que contenha álcool, e aí na hora da comunhão já aconteceu comigo. Eu mergulho, corpo e sangue de Cristo. Eu não posso consumir o sangue. Aí eu entrego a pessoa que está atrás e entrego somente uma espécie para ele. Entende? O que é que deve regir? O bom senso. Eu não vou criar caso nem briga com ninguém na hora da missa. Nem por parte do fiel para com o ministro, nem da parte do ministro para com o fiel. O que é que eu devo ter em mente? O fiel que for comungar deve comungar na minha frente. Não pode sair com a comunhão como se fosse um objeto qualquer. Como eu ia dizendo, o que é que eu sugiro a vocês? Não vão pela cabeça de digitais influencers, de professores aí que têm dizendo a igreja diz isso, a igreja diz aquilo. Não, não vão pela cabeça deles. Leiam o que é que a igreja diz. Comprem os documentos. Procure saber quais são os documentos e leiam. Tem alguma dúvida? Chega para alguém que vocês acham que é experiente. Me responda essa dúvida. Experiente quanto à formação, porque tem muita gente aí que se diz experiente que não tem formação nenhuma. Estou com uma dúvida. A pessoa pode ajudar e aí responde sua dúvida. Mas foi uma dúvida a partir do que você leu e não pelo que me disseram. Entendeu? Isso mesmo. Para e vai atrás da pessoa. Bate no ombro. Ei, psiu, comungue. Não vou comungar não, então me dê. Toma. Aí eu fui atrás, mas eu fui atrás dele, para ver o que aconteceu. Aí ele olhou e falou, deu certo a comunidade, né? Isso. Em frente do ministro. O que é que você deve fazer? A pessoa saiu. Ei, senhor, senhora, comungue. A senhora comunga na frente do ministro, tá certo? Ok? Pronto. Toma a hóstia. Toma. Manda o pessoal tomar. Pode mandar. Porque tem gente me desculpa a expressão, com safadeza, que quer fazer até rituais satânicos com a hóstia consagrada. Na minha região é presente isso. Qual é o problema disso? O padre vai passar toda a missa falando isso? Toda vez que ele for celebrar, ele for falar? Não é necessário. Por quê? Quem é que faz isso? É gente de igreja? Gente que não é de igreja vem aqui todo domingo? Então, o padre vai ter que falar isso toda vez que for celebrar? Mesmo que ele fale. No dia que ele esquecer de falar, ou até mesmo ele falando, a pessoa vai fazer. Porque no dia que eu falei aqui, eu falei uma vez, até foi um padre de fora que estava aqui celebrando, Padre Alcimário. Eu falei, quem for comungar, comungue na mão, porque era 2 espécies, e comungue na frente do ministro. Uma senhora que pegou e saiu com a hóstia. Aí a ministra, senhora, comungue. Aí ela foi e colocou na boca. Adianta? Infelizmente não. Consciência.
Isso aí vai ser uma coisa que a gente deve discutir numa próxima oportunidade, porque é muito amplo o assunto. Eu não posso lhe responder se sim ou se não agora. A gente tem que pegar a mentalidade para poder a gente saber em que casos a gente pode fazer isso. Tá certo? Questão, acho que um mês atrás, mais ou menos, teve um caso até que repercutiu na mídia, uma mulher mal por conta de um banco, coisa lá na missa. E eu fiz lá a comunhão para ela lá. Muito complicado, né? Eu não posso dizer a vocês agora o porquê, ou se pode ou não pode, porque é uma discussão bem ampla. Em todo caso, o fiel chegou, dê a comunhão. Nós vamos saber posteriormente, em um outro encontro, quais são os casos que a gente pode negar a comunhão. Certo? Encerramos o tempo. Pois não. Eu estou mais respirado no domingo. Vem a missa das 8, das 10 e das 18. Posso comungar nas 3? A ordem da igreja é que o fiel comungue no máximo 2 vezes por dia. Por quê? Para não cair na mentalidade de que a Eucaristia é qualquer alimento. De tanto você comer várias vezes, às vezes você perde um pouco a sacralidade daquilo que você está comungando. Então, no domingo, eu particularmente como seminarista sirvo as 3 missas. Nas 3 eu comungo. Posso, desde que eu não perca a sacralidade, a consciência da sacralidade daquele alimento que eu estou recebendo. Tá certo? Até porque as 3 missas são 3 públicos diferentes. E às vezes o fiel olha um ministro que distribui a comunhão, mas não comungou. Aí o fiel às vezes pode perguntar, mas o que foi que aconteceu? Ele está em pecado mortal? Que não pôde comungar? O que foi que houve? Fulano, por que você não comungou? Às vezes a gente pensa que não, mas o povo presta atenção nisso. O povo presta atenção até se eu estou respirando aqui em cima. Para vocês terem ideia, o povo presta atenção em tudo que vocês fazem, em tudo que nós fazemos. Então, comunga, pode comungar, mas sempre tem a mentalidade que aquele alimento não é um alimento qualquer, é um alimento sagrado. Bom, vamos ficar em pé para a gente agradecer a Deus. Peço desculpas por alguma resposta não respondida, mas a gente vai aos poucos crescendo nesse espírito de sabedoria, de conhecimento das leis da igreja, não lei pela lei, mas o sentido que aquilo tem e que acarreta também para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Muito obrigado.